O grito ecoou pelo andar inteiro às 8h45 da manhã. Um som seco, humano, impossível de ignorar. Naquele instante, eu soube que nada na minha vida voltaria a ser como antes. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir aquele grito atravessando o corredor envidraçado do escritório, cortando o barulho constante de teclados, telefones e conversas baixas. Não era um grito comum de susto. Era dor. Dor real. Daquelas que fazem o corpo inteiro gelar antes mesmo de a mente entender o que está acontecendo. Mas para compreender como tudo chegou a esse ponto, preciso voltar algumas horas no tempo. Eu tenho 38 anos. Sou diretora financeira de uma empresa de médio porte. Em São Paulo, construí minha carreira com disciplina e escolhas difíceis e nunca dependi emocional ou financeiramente de ninguém para me sustentar. Meu casamento, aos olhos de quem observa de fora, sempre pareceu estável. 2 adultos bem-sucedidos, rotina organizada, nenhum escândalo público. O que as pessoas não veem é o silêncio que se instala quando a intimidade vai sendo substituída pela conveniência. Meu marido e eu vínhamos vivendo assim havia meses. Conversas funcionais, afeto protocolar, nada de brigas, nada de cenas. Apenas uma distância fria, confortável para ele e incômoda para mim, mas que eu vinha aprendendo a administrar com maturidade. Eu não sou do tipo que implora atenção. Quando algo se desgasta, observo antes de reagir. Naquela manhã, cheguei ao escritório, como sempre, pouco antes das 7. Gosto de chegar cedo. O prédio ainda quieto, o café forte da copa, a sensação de que o dia começa sob controle. Minha secretária recém-contratada, havia cerca de 3 meses, ainda não tinha chegado. Abri meu e-mail, revisei alguns relatórios, organizei mentalmente as reuniões da manhã. Foi então que a porta da minha sala se abriu sem aviso. Ele entrou. Meu marido. Aquilo por si só já era estranho. Ele nunca aparecia no meu trabalho sem avisar. Muito menos tão cedo. Vestia uma camisa clara bem passada, mangas dobradas com cuidado. Tinha nas mãos um copo térmico elegante daqueles caros que mantém a temperatura por horas. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o objeto, foi o sorriso. Um sorriso calmo, aberto, quase íntimo. Um sorriso que eu não via havia muito tempo. Bom dia, ele disse com a voz baixa. Achei que você gostaria disso. Aproximou-se da minha mesa com naturalidade, como se aquele gesto fizesse parte da nossa rotina. Colocou o copo térmico à minha frente e, por um instante, pousou a mão sobre a minha num toque breve e calculado. Preparei um café especial para você, do jeito que você gosta. Com calma. Pensei em você a manhã inteira. Fiquei em silêncio por alguns segundos, não por emoção, por estranhamento. Meu marido não era um homem carinhoso por natureza. Não era rude, mas também não era atento a detalhes. Café sempre foi algo funcional entre nós. Cada um fazia o seu quando fazia. Aquele cuidado repentino destoava demais do homem com quem eu dividia a casa. Você parece cansada ultimamente, continuou. Trabalha demais. Eu devia ter cuidado melhor de você. As palavras eram suaves, o tom perfeito. Tudo soava ensaiado com precisão. Não havia exagero nem afetação. Justamente por isso, algo em mim se retraiu. Agradeci com educação. Não fiz perguntas. Não confrontei. Aprendi com o tempo que perguntas feitas cedo demais só ensinam o outro a mentir melhor. Ele abriu o copo térmico, deixando escapar o aroma forte do café recém-passado. Havia um toque diferente ali. Um cheiro levemente adocicado, talvez canela, ou algo mais. Não saberia dizer. Bebe enquanto está quente, disse. Vai te fazer bem. Nesse momento, ouvi passos no corredor. A porta se abriu novamente e minha secretária entrou apressada com uma pasta de documentos nos braços. Uma mulher jovem, eficiente, sempre muito correta comigo. Vestia um vestido discreto, maquiagem impecável, olhar atento. Ela nos cumprimentou com um sorriso profissional, mas percebi o breve olhar curioso que lançou para o copo térmico sobre minha mesa. Meu marido se despediu logo depois, sem prolongar a conversa. Não me beijou. Não disse mais nada. Apenas saiu.
Fiquei olhando para o café por alguns segundos. Não senti vontade de beber. Não era medo, era intuição. Um desconforto leve, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer recuar. Além disso, eu já havia tomado café em casa. Disse a mim mesma que beberia mais tarde. Minha secretária começou a organizar a agenda do dia. Comentou com gentileza que o cheiro do café estava ótimo. Sorri e empurrei o copo em direção a ela e disse num tom absolutamente comum: "Pode ficar com ele. Meu marido preparou com tanto cuidado. Seria um desperdício deixar esfriar. Eu já tomei café." Ela hesitou por um instante e depois agradeceu visivelmente satisfeita. Pegou o copo e saiu para a copa do andar. O restante da manhã seguiu normalmente. Reuniões, telefonemas, decisões, tudo como sempre. Até que exatamente 1 hora depois, às 8h45, o grito atravessou o escritório. E naquele instante mesmo, antes de entender o que havia acontecido, algo dentro de mim se partiu em silêncio. O grito não foi seguido de silêncio, foi seguido de caos. Cadeiras se arrastaram, portas se abriram ao mesmo tempo, vozes se sobrepuseram num tom agudo de confusão. Saí da minha sala quase no mesmo instante em que o gerente do andar oposto colocava a cabeça para fora, pálido, perguntando o que tinha acontecido. O corredor parecia mais estreito do que nunca, e as pessoas se moviam sem direção clara, atraídas pelo som, como se fossem puxadas por um ímã. Na copa vi a primeira cena que jamais esqueci. Minha secretária estava caída junto ao balcão, apoiada de lado, uma mão pressionando o abdômen com força. O copo térmico estava no chão, tombado, deixando escorrer um líquido escuro que se misturava à água do filtro. O cheiro do café ainda estava no ar, agora misturado a algo metálico difícil de definir. Ela tentava falar, mas não conseguia. O rosto que sempre aparecia diante de mim, controlado e eficiente, estava contorcido de dor. Havia manchas vermelhas no chão. Alguém gritou por socorro. Outro funcionário correu para chamar a segurança do prédio. Uma terceira pessoa ligava para o SAMU com as mãos trêmulas. Eu não gritei, não chorei, não me aproximei de imediato. Fiquei parada por alguns segundos, observando como se meu corpo tivesse decidido agir sozinho. Uma parte de mim registrava cada detalhe com uma frieza que me assustou mais tarde. O horário no relógio da parede, o som distante da sirene começando a se aproximar, o murmúrio crescente de vozes tentando explicar algo que ninguém compreendia. "Foi o café", ouvi alguém dizer. "Ela acabou de tomar." Meu estômago se contraiu. Os paramédicos chegaram rápido. O prédio tinha protocolo para emergências e isso evitou que a situação se transformasse num espetáculo ainda mais grotesco. A secretária foi colocada na maca ainda consciente, mas claramente em sofrimento intenso. Enquanto a levavam para o elevador de serviço, seu olhar encontrou o meu por um segundo. Havia medo ali e surpresa. Como se ela não entendesse o que estava acontecendo. Como se não tivesse tido qualquer aviso. A porta do elevador se fechou. O corredor ficou em silêncio por alguns instantes. Um silêncio pesado, desconfortável. Pessoas se entreolhavam tentando encontrar uma explicação rápida que tornasse aquilo menos absurdo. Foi nesse momento que meu marido apareceu. Ele surgiu no fim do corredor, vindo da direção das escadas com o celular ainda na mão. Não parecia confuso, não parecia desorientado, parecia atrasado. Seus olhos percorreram a cena com rapidez excessiva. Não perguntou o que tinha acontecido, não perguntou quem estava machucado. O olhar dele veio direto até mim. Não era preocupação, era cálculo. Vi seu rosto perder a cor aos poucos. As pupilas se contraíram. A mandíbula ficou rígida. Por uma fração de segundo, algo que ele não conseguiu controlar atravessou sua expressão frustração. Depois o pânico. "O que houve aqui?" perguntou finalmente num tom que não combinava com o cenário. Antes que alguém respondesse, ele se aproximou de mim. Falou baixo, perto demais. Você bebeu o café?" A pergunta me atingiu como um golpe seco. Não respondi com a voz firme, dei para ela.
Apontou com um gesto mínimo para a direção por onde a maca havia desaparecido. Ele não respondeu. Não disse nada. Apenas se afastou um passo como se tivesse perdido o equilíbrio. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo e então fez algo que confirmou tudo o que até aquele instante eu ainda tentava negar. Ele se virou para a segurança do prédio e disse com pressa: "Chamem um advogado, agora." Não perguntou o estado da secretária, não demonstrou choque, não tentou me consolar. O foco dele havia mudado completamente. Naquele momento, uma clareza incômoda começou a se formar dentro de mim. O café não era um gesto de carinho, o cuidado não era cuidado, e o alvo não era ela. Fui para o hospital acompanhando a ambulância sentada no banco de trás do carro de um colega que se ofereceu para dirigir. Durante o trajeto, meu marido falava ao telefone sem parar em frases curtas contidas quase técnicas. Em nenhum momento perguntou se eu estava bem. No hospital, a espera foi longa. Médicos entravam e saíam da sala de emergência. Alguém comentou sobre intoxicação. Outro mencionou hemorragia. Palavras que soavam distantes, mas que iam se encaixando numa lógica perturbadora. Quando o médico finalmente veio falar conosco, explicou que a paciente havia ingerido uma substância que provocou uma reação grave. Ainda não sabiam exatamente o que. Precisariam de exames. Meu marido assentia em silêncio com o rosto tenso. Em certo momento ele me olhou de novo. Não como marido, não como alguém preocupado. Olhou como quem avalia um problema que saiu do controle. Ali no corredor frio do hospital, eu entendi algo essencial. Ele não estava ali por ela. Não estava ali por mim. Estava ali porque o plano falhou. E a falha tinha nome, rosto e consciência própria. A minha. A notícia se espalhou rápido demais para ser contida. Em menos de 1 hora, o ocorrido já circulava em mensagens baixas pelos corredores do hospital, em ligações apressadas para a diretoria da empresa, em comentários truncados entre funcionários que tentavam reconstruir a cena com pedaços desconexos da verdade. Eu permaneci sentada numa cadeira de plástico perto da parede, com a bolsa no colo e as mãos entrelaçadas. Não chorei, não tremi. O choque em mim sempre se manifesta como silêncio. Aprendi isso cedo na vida. O médico voltou por volta das 10 da manhã, o rosto sério profissional. Disse que a secretária estava fora de risco imediato, mas o quadro era grave. Intoxicação por substância química, algo que não deveria estar ali, algo ingerido em quantidade suficiente para provocar uma reação violenta no organismo. A palavra ingerido ficou ecoando na minha cabeça. Meu marido agradeceu ao médico, fez mais algumas perguntas técnicas, perguntou sobre exames, sobre laudos. Parecia confortável naquele papel de homem racional, preocupado, eficiente. Mas havia um detalhe que ele não conseguia esconder. Ele evitava me olhar. Quando ficamos sozinhos no corredor, ele se aproximou e falou num tom baixo, quase agressivo. Precisamos ter cuidado com o que vamos dizer. Isso pode virar um problema sério. Um problema sério, para quem perguntei. Ele não respondeu de imediato. Passou a mão pela testa como se estivesse cansado. Para nós, para a empresa, para a nossa imagem. Ali qualquer resquício de dúvida morreu. Não havia nós naquela frase. Havia apenas ele e aquilo que poderia perder. Fiquei em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque já havia decidido observar até o fim. Pessoas cometem erros quando acham que ainda controlam a situação. Pouco depois, a polícia chegou ao hospital. 2 agentes discretos educados pediram para conversar separadamente comigo e com ele. Nada dramático, nada de algemas, apenas protocolo. Enquanto eu prestava meu depoimento descrevendo a manhã com precisão quase clínica, percebi algo curioso falar não me abalava. Cada detalhe vinha com clareza. O horário, as palavras usadas, o gesto com o copo térmico, a decisão de entregar o café. O agente anotava tudo sem interromper. Ao final perguntou se eu havia notado algo fora do comum no comportamento do meu marido naquela manhã.
Pensei por alguns segundos antes de responder. Ele foi atencioso demais, disse, de um jeito que não fazia parte da nossa rotina. O agente assentiu como quem entende mais do que demonstra. Quando saí da sala, vi meu marido do outro lado do corredor falando com o outro policial. Ele gesticulava pouco, mantinha a postura, mas seus ombros estavam tensos demais, rígidos demais. Naquele momento, algo se encaixou de forma definitiva. O grito das 8h45 não tinha sido apenas um acidente, tinha sido um erro de cálculo. Enquanto esperávamos novas informações sobre o estado da secretária, recebi uma ligação do conselho da empresa. Pediram que eu não voltasse ao escritório naquele dia. Disseram que cuidariam de tudo. O tom era cauteloso, quase temeroso. Um incidente daquela natureza nunca passa despercebido. Meu marido se ofereceu para me levar para casa. Recusei. Disse que preferia ficar sozinha. Ele não insistiu. Apenas assentiu como se aquilo já estivesse fora do alcance dele também. Voltei para casa de táxi. O trânsito seguia como sempre indiferente à minha vida, prestes a se dividir em antes e depois. Observei as pessoas nas calçadas, os ônibus lotados, os cafés abrindo as portas. Tudo parecia normal demais para um dia em que alguém quase morreu por algo que eu deveria ter bebido. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi ir até a cozinha. Abri o armário onde ele guardava seus utensílios pessoais. Nada fora do lugar, nenhum frasco estranho à vista, nada óbvio. Ele sempre foi cuidadoso, metódico, um homem que gostava de se antecipar. Sentei à mesa e fiquei ali por um tempo em silêncio até o celular vibrar. Uma mensagem curta enviada por ele. Precisamos conversar depois, com calma. Com calma. Foi naquele instante que entendi algo essencial sobre o tipo de homem com quem eu havia me casado. Ele não era impulsivo, não era violento no sentido comum. Ele era frio, calculista, capaz de planejar algo assim sem levantar suspeitas, capaz de vestir a máscara do cuidado com perfeição. E, acima de tudo, capaz de seguir em frente se o plano tivesse funcionado. Se eu tivesse bebido aquele café, ninguém estaria gritando às 8h45. Não haveria ambulância, não haveria polícia. Haveria, no máximo, um mal-estar súbito. Talvez um desmaio, talvez algo inesperado, algo fácil de explicar, algo fácil de lamentar. Naquela noite, recebi a confirmação de que a substância encontrada no organismo da secretária não era algo comum. O laudo preliminar apontava para um produto controlado difícil de obter, sem conhecimento específico. Quando li aquela mensagem no telefone, senti algo que não era medo. Era lucidez. O grito daquela manhã não tinha sido o fim de algo, tinha sido o começo. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para ir até o fim também. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O quarto ainda estava escuro e o silêncio da casa parecia mais espesso do que o normal. Meu marido não estava ao meu lado. Ouvi água correndo no banheiro por alguns segundos e depois, passos leves pelo corredor. Ele saiu cedo sem se despedir. Não deixou mensagem, não tentou parecer normal. Aquilo confirmou o que eu já sabia, ele precisava de distância para reorganizar a narrativa. Levantei com calma, preparei meu próprio café simples, sem açúcar, e sentei à mesa. Pela primeira vez desde o ocorrido, permiti-me revisar tudo com método. Não emoção. Método. Meu celular vibrou pouco depois das 7. Era o hospital. A secretária havia passado a noite na UTI, mas estava estável. Havia sofrido uma hemorragia interna grave, causada por uma substância ingerida oralmente. Os médicos ainda aguardavam o resultado completo dos exames toxicológicos. Agradeci, desliguei e fiquei olhando para a tela apagada. Ela estava viva. Isso não me trouxe alívio imediato, trouxe responsabilidade. Pouco depois, recebi uma ligação do delegado responsável pelo caso. Pediu que eu comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos adicionais. Aceitei sem hesitar. Pessoas inocentes não fogem de perguntas.
Na delegacia, fui conduzida a uma sala simples. O delegado era um homem de meia idade, postura direta, olhar atento. Repetia os fatos com precisão. Desta vez, ele fez perguntas mais específicas. Seu marido costuma preparar coisas para a senhora comida bebida? Não respondi. Não faz parte da dinâmica do nosso casamento. E naquele dia, foi a primeira vez em muito tempo que ele demonstrou esse tipo de cuidado. O delegado anotou algo e levantou os olhos. A senhora percebeu se ele insistiu para que a senhora consumisse o café? Pensei por alguns segundos. Não verbalmente, mas o gesto, o tom, o contexto. Tudo indicava que ele esperava que eu bebesse. Silêncio. A senhora sabe dizer se havia algo diferente no sabor ou no cheiro. Havia um aroma diferente, algo adocicado, mas não provei. Ele assentiu lentamente. Isso é importante. Quando saí da delegacia, liguei para meu advogado. Não porque estivesse com medo, mas porque sabia exatamente com quem estava lidando. Meu marido era um homem que sempre gostou de antecipar movimentos. Eu precisava fazer o mesmo. À tarde, fui ao hospital. Não para ver a secretária, os médicos ainda restringiam visitas, mas para falar com a assistente social e entender melhor o quadro. Ela me explicou com cuidado que a paciente apresentava sinais compatíveis com ingestão de uma substância abortiva ou indutora de contrações, algo que jamais deveria estar em um café. A palavra ficou suspensa no ar. Abortiva, perguntei mantendo a voz neutra. Sim, mas isso ainda será confirmado em laudo. É apenas uma hipótese clínica inicial. Saí dali com uma certeza que me fez sentar no banco do corredor por alguns minutos. O café não tinha sido preparado para provocar apenas um mal-estar. Tinha sido preparado para causar algo grave, algo definitivo. Naquela noite, meu marido tentou falar comigo. Precisamos alinhar o que vamos dizer, ele disse, entrando no quarto sem pedir licença. Estão investigando tudo. Não há o que alinhar, respondi. Eu vou dizer a verdade. Ele respirou fundo, como se estivesse lidando com alguém difícil. A verdade pode ser interpretada de várias formas, disse. Você sabe como essas coisas funcionam. Olhei para ele com calma. Observei o homem com quem dividi anos da minha vida. O mesmo que agora escolhia palavras como quem escolhe peças num tabuleiro. Eu sei, respondi. Por isso mesmo não vou interpretar nada, só relatar. Ele me encarou por alguns segundos. Pela primeira vez vi algo que não era controle em seu rosto. Medo. Você está me acusando de alguma coisa? Perguntou. Não disse com honestidade. Ainda não. Ele se afastou incomodado com a resposta. Naquela madrugada quase não dormi. Não por ansiedade, mas por atenção. Revivi mentalmente pequenas cenas do nosso casamento. Comentários aparentemente inocentes. Controle disfarçado de cuidado. Decisões tomadas para o meu bem. Sempre houve sinais. Eu só não tinha dado a eles o peso correto. Na manhã seguinte, o laudo preliminar chegou. A substância encontrada no organismo da secretária era de fato um medicamento de uso controlado, capaz de provocar contrações uterinas severas e hemorragia. A quantidade ingerida indicava intenção, não acidente. O delegado me ligou pessoalmente. Precisamos conversar de novo, disse. Há elementos que apontam para um crime direcionado. Desliguei o telefone e senti algo diferente atravessar meu peito. Não era choque, não era tristeza. Era clareza absoluta. O café nunca foi para ela. Ela foi apenas a variável errada. E naquele momento deixei de ser apenas uma mulher que escapou por acaso. Passei a ser alguém que precisava garantir que aquele erro de cálculo tivesse consequências. Nos dias que se seguiram, aprendi algo fundamental. Quando a verdade começa a emergir, ela não faz barulho. Ela se impõe com paciência, com documentos, com horários, com rastros que alguém acreditou ter apagado. O delegado pediu que eu mantivesse a rotina o mais normal possível. Nada de confrontos, nada de reações emocionais. Pessoas que acreditam estar no controle costumam cometer erros quando se sentem observadas, mas ainda seguros.
Meu marido continuava dormindo em casa. Falava pouco. Movia-se com cuidado excessivo. Telefonemas longos no escritório improvisado. Mensagens apagadas com rapidez. Um homem reorganizando defesas. Na empresa, o clima era pesado. A secretária seguia internada ainda sem previsão de alta. Oficialmente, falava-se em mal súbito. Extraoficialmente, ninguém acreditava nisso. A diretoria pediu uma auditoria interna, não por ética, mas por autopreservação. Eu concordei imediatamente. A auditoria abriu portas que não deveriam existir. Transferências pequenas, recorrentes, feitas por meu marido para uma conta intermediária em nome de uma empresa de fachada. Valores baixos o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. Quando somados, porém, formavam uma linha clara de intenção. Meu advogado confirmou que aquela empresa era administrada por um primo distante dele, um homem discreto sem histórico relevante, mas absolutamente leal. Não confrontei, apenas registrei. No mesmo período, a perícia solicitou acesso às câmeras do prédio e do estacionamento. As imagens mostravam meu marido chegando ao escritório naquela manhã com antecedência incomum. Ficou quase 1 hora no prédio antes de subir até a minha sala. 1 hora sem justificativa funcional. Onde ele esteve durante aquele tempo? A resposta veio 2 dias depois, quando a polícia cruzou os dados de acesso do prédio com imagens externas. Ele havia descido à garagem, permanecido ali e depois retornado pelo elevador de serviço. O delegado foi direto quando me chamou novamente. Ele teve tempo suficiente para manipular o conteúdo do copo térmico sem ser visto. Assenti. Aquilo não me surpreendeu. O laudo toxicológico final confirmou a substância misoprostol. Uso controlado. Aquisição ilegal. Dose incompatível com erro. A polícia precisava provar a origem. E meu marido, confiante demais, ajudou sem perceber. Durante o depoimento, insistiu várias vezes que havia preparado o café pessoalmente, que ninguém mais tocara no copo, que fizera tudo sozinho com cuidado extremo para proteger a esposa. Cada repetição daquela versão apertava um nó em torno do próprio pescoço. Porque se ninguém mais teve acesso, então qualquer substância presente ali só poderia ter sido colocada por quem preparou. A polícia também ouviu a secretária já consciente e em recuperação. Ela contou que o café tinha um gosto levemente amargo no fim. Algo estranho, mas que ela atribuiu ao tipo de grão. Disse também que meu marido havia comentado dias antes que eu estava precisando desacelerar. Nada conclusivo isoladamente, tudo devastador em conjunto. Enquanto isso, ele tentava me convencer a resolver isso como casal. Isso está saindo do controle, disse certa noite sentado à beira da cama. Não precisamos expor nossa vida desse jeito. Nossa vida já foi exposta, respondi. Eu só não escolhi isso. Ele respirou fundo, tentou tocar minha mão. Afastei. Você confia em mim? Perguntou. Olhei diretamente para ele. Eu confio nos fatos. Foi nesse momento que ele entendeu que havia perdido algo que não se recupera com palavras. 2 dias depois, a polícia encontrou o comprovante de compra do medicamento. Não no nome dele. No nome de uma farmacêutica com quem ele mantinha contato frequente havia meses. Antiga conhecida. Relação mal resolvida. Uma pessoa que tinha acesso fácil ao produto. Quando confrontada, ela negou inicialmente. Mas provas não precisam de dramatização, precisam de tempo. Sob pressão, admitiu ter fornecido o medicamento, acreditando que se tratava de algo controlado, mas necessário. Disse que não sabia do destino exato. Disse que foi convencida com argumentos financeiros e emocionais. Meu marido havia plantado versões diferentes para cada pessoa. O erro foi acreditar que todas permaneceriam em silêncio. Naquela semana, ele foi formalmente afastado do cargo. A empresa precisava se proteger. A diretoria agiu rápido. Em casa, o clima era de suspensão. Nenhuma briga, nenhum pedido de desculpas. Apenas uma convivência estranha entre 2 pessoas que sabiam exatamente o que estava prestes a acontecer. Eu observava,
Registrava, esperava. Porque vingança não se apressa. Ela se constrói com paciência. E naquele ponto eu já tinha certeza ele não cairia por um grito. Cairia pelas próprias palavras. O afastamento oficial dele aconteceu numa sexta-feira. A comunicação foi seca objetiva, enviada pelo conselho em um e-mail curto, sem espaço para interpretações, até o esclarecimento completo dos fatos. Era a forma educada de dizer que ele havia se tornado um risco. Quando chegou em casa naquela noite, trazia no rosto uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era desespero, era incredulidade. Como se pela primeira vez ele estivesse percebendo que o mundo não funcionava apenas a partir da vontade dele. Você contou alguma coisa, disse largando a pasta sobre a mesa da sala. Alguém está conduzindo isso contra mim. Levantei os olhos do livro que fingia ler. Eu apenas respondi ao que me perguntaram. Ele riu um riso curto sem humor. Sempre tão correta. Andou pelo ambiente inquieto. Você sabe que isso está indo longe demais. Estão falando em tentativa de homicídio. Não respondi. Aquela mulher continuou referindo-se à secretária, não era o alvo? A frase escapou antes que ele pudesse segurá-la. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele percebeu imediatamente o erro. Parou no meio da sala. Olhou para mim como quem tenta medir o estrago. O que você quer dizer com isso? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ele passou a mão pelo cabelo, respirou fundo. Você sabe exatamente o que eu quis dizer. Não respondi. Eu quero ouvir você dizer. Ele me encarou por longos segundos, depois desviou o olhar. Isso tudo está sendo distorcido, disse. As pessoas estão tirando conclusões precipitadas. Não foram as pessoas que colocaram uma substância controlada num café? Respondi. Nem foram elas que chegaram cedo demais ao meu trabalho. Nem foram elas que perguntaram se eu tinha bebido. Ele se sentou no sofá derrotado por um cansaço que não era físico. Você não entende, disse num tom mais baixo. Eu precisava resolver uma situação. Às minhas custas. Ele não respondeu. Naquele momento percebi que a máscara não tinha caído de forma espetacular. Não houve confissão dramática, não houve gritos. Ela apenas escorregou, revelando o rosto real por trás do cuidado ensaiado. Nos dias seguintes, a situação da secretária evoluiu. Ela sobreviveu, mas sofreu consequências sérias. O médico foi claro, o impacto no corpo dela deixaria marcas permanentes, não físicas apenas, emocionais também. Fui visitá-la no hospital quando as visitas foram liberadas. Ela estava pálida, abatida, mas lúcida. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Não de raiva, de vergonha. Eu sinto muito, disse antes que eu dissesse qualquer coisa. Eu nunca imaginei... Eu sei, respondi, e é por isso que estou aqui. Ela contou com voz baixa o que vinha acontecendo havia meses. A atenção dele, os elogios, a sensação de ser vista, promessas vagas mas constantes, nenhuma declaração explícita, apenas insinuações suficientes para manter alguém emocionalmente preso. Ele dizia que você era fria, confessou, que o casamento tinha virado uma sociedade. Assenti. Aquilo não me feriu, apenas confirmou o padrão. Ele disse que você não precisava saber de tudo, continuou, que às vezes era melhor proteger. Proteção. Sempre essa palavra. Saí do hospital com a certeza de que a secretária não era cúmplice, era peça, usada descartável, como eu quase fui. Na semana seguinte, a polícia pediu a prisão preventiva dele, risco de interferência nas investigações, tentativa de manipulação de testemunhas. As provas já não eram circunstanciais, eram consistentes. Quando o levaram, ele não resistiu, não gritou, não implorou. Apenas olhou para mim uma última vez, como se esperasse alguma reação. Não houve. A empresa anunciou meu nome como substituta interina no cargo que ele ocupava. Não como gesto simbólico, mas por necessidade. Eu conhecia os números, conhecia os processos, conhecia as falhas que ele tentou esconder. Algumas pessoas me parabenizaram, outras desviaram o olhar. Todas entendiam que algo havia mudado de forma definitiva. Naquela noite, sozinha em casa, preparei um café para mim.
forte, simples, sem aditivos. Enquanto o aroma se espalhava pela cozinha, pensei em como algo tão cotidiano tinha sido usado como arma. A vingança, eu entendi, ali não estava em destruir tudo. Estava em não permitir que ele continuasse fingindo ser quem nunca foi. A máscara caiu no lugar errado, e finalmente ninguém tentou recolocá-la. A prisão preventiva não virou manchete no mesmo dia. No Brasil, certas notícias levam tempo para ganhar corpo. Primeiro circulam em bastidores, depois em corredores, só então chegam aos jornais. Esse intervalo silencioso foi exatamente o que permitiu que tudo se organizasse do jeito certo. Enquanto ele estava detido incomunicável por ordem judicial, a empresa entrou em modo de contenção. Auditores externos chegaram, advogados revisaram contratos, o conselho se reuniu por horas a portas fechadas. Eu participava de tudo com uma calma que surpreendia até a mim mesma. Não era frieza, era foco. Assumi oficialmente o cargo interino numa segunda-feira. Cheguei cedo como sempre fiz. Usei o mesmo tailleur de cores neutras, o mesmo salto médio, o mesmo cabelo preso. Não queria simbolismos, queria continuidade. Alguns funcionários evitavam me olhar. Outros demonstravam respeito silencioso. Havia também os curiosos, os que tentavam medir até onde eu iria. Todos perceberam rapidamente que eu não estava ali para limpar a imagem dele. Estava ali para expor o que precisava ser exposto. Os relatórios começaram a revelar o que ele havia escondido com habilidade durante anos. Pequenas decisões tomadas sem aprovação, movimentações financeiras fora do padrão, contratos favorecendo empresas ligadas a conhecidos. Nada que isoladamente causasse escândalo, mas juntos formavam um desenho claro de abuso de poder. O conselho pediu uma apresentação formal dos achados. Aceitei. Na reunião, sentei-me à cabeceira da mesa onde ele costumava comandar tudo. Não falei em tom acusatório, não citei emoções, apenas projetei números, datas, documentos. Cada slide retirava um pedaço da narrativa que ele havia construído com tanto cuidado. Quando terminei, ninguém aplaudiu, ninguém precisava. A decisão foi unânime: desligamento definitivo, abertura de processo cível e colaboração total com as autoridades. A justiça naquele momento deixou de ser apenas criminal, tornou-se estrutural. Dias depois, fui chamada para depor novamente, desta vez como testemunha-chave. O advogado dele tentou me desestabilizar com perguntas indiretas, tentando sugerir conflitos conjugais, disputas de poder, ressentimentos. Respondi a tudo com serenidade. A senhora tinha interesse em assumir o cargo dele? Perguntou. Eu tinha interesse em manter a empresa íntegra, respondi. O cargo foi consequência. Ele tentou outra abordagem. A senhora não acha possível que tudo isso tenha sido um grande mal-entendido? Olhei para o juiz antes de responder. Mal-entendidos não envolvem substâncias controladas em bebidas oferecidas com insistência, disse. Envolvem falhas de comunicação, não tentativas de controle. O advogado recuou. Pouco depois, fui chamada para uma conversa privada com ele, já autorizado pelo sistema prisional. Aceitei. Não por necessidade emocional, mas por encerramento. Sentamos frente a frente, separados por uma mesa simples. Ele parecia menor, não fisicamente, psicologicamente. Você venceu, disse sem olhar diretamente para mim. Isso não é uma competição, respondi. Você sabia desde o início, continuou. Sabia que aquele café não era para ela. Eu soube quando você perguntou se eu tinha bebido, disse. Antes disso, eu apenas estranhei. Ele respirou fundo. Se você tivesse bebido... Eu não teria dado essa chance, interrompi, porque quem prepara algo com segundas intenções sempre deixa rastros. Você deixou muitos. Ele ficou em silêncio. Eu não te odiei, acrescentou. Eu apenas precisei me livrar do que não controlava mais. Assenti lentamente. É aí que você errou, disse. Eu nunca precisei ser controlada. Levantei-me antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Não precisava ouvir arrependimentos tardios, nem justificativas vazias.
A secretária recebeu alta semanas depois. Houve acordo judicial, indenização, afastamento definitivo da empresa. Antes de partir, ela me procurou. Eu perdi muito, disse, mas aprendi. Aprender também é sobreviver, respondi. Quando tudo se estabilizou, voltei à rotina. Reuniões, planilhas, decisões, mas algo havia mudado. Não em mim, no ambiente ao redor. As pessoas passaram a ouvir com mais atenção, a confiar sem receio. A empresa respirava outro ar. Em casa finalizei o processo de divórcio, sem brigas, sem chantagens, com base em fatos. Na última audiência, ele não levantou os olhos uma única vez. Saí do fórum sentindo algo que não era euforia. Era alívio. A vingança não precisou de sangue, não precisou de gritos. Ela aconteceu quando a verdade ocupou o espaço que sempre foi dela. E isso para mim foi suficiente. O dia em que tudo terminou, não teve cerimônia. Não houve aplausos, manchetes, nem aquela sensação cinematográfica de encerramento. Foi uma terça-feira comum, com céu cinza, trânsito lento e uma xícara de café simples sobre a mesa da cozinha. Meu café, preparado por mim. Depois da audiência final, voltei para casa caminhando alguns quarteirões a pé. Precisava sentir a cidade, ouvir os sons normais da vida seguindo em frente. Um vendedor abrindo a porta da padaria, um casal discutindo banalidades, um ônibus freando com força demais. Tudo seguia, e isso de algum modo me devolvia ao lugar certo. O processo terminou como deveria terminar: condenação, perda definitiva do cargo, bloqueio de bens, medidas protetivas. Nada excessivo, nada simbólico, apenas proporcional. Muitas pessoas me perguntaram depois se eu me senti vingada. A resposta nunca foi simples. Vingança, como costumamos imaginar, carrega um gosto amargo, uma excitação breve que logo se transforma em vazio. O que eu senti não foi isso. Foi alívio. Alívio por não ter ignorado o desconforto. Alívio por ter confiado na observação, não no medo. Alívio por ter entendido que maturidade não é engolir tudo em nome da paz. Aprendi ao longo desse processo que o tipo mais perigoso de violência não é a que grita, é a que se disfarça de cuidado, é a que fala, baixo sorri, toca o braço e diz: é para o seu bem. Durante meses repassei mentalmente aquela manhã, o copo térmico, as palavras escolhidas, o cuidado excessivo, não para me punir, mas para compreender, para reconhecer padrões que por conveniência ou cansaço, muitas vezes deixamos passar. Aos 50, 60 anos, a maioria de nós já viu muita coisa, já viveu perdas, decepções, recomeços, e ainda assim, às vezes subestimamos o quanto a intuição pode ser precisa quando não está contaminada pelo medo de estar sozinha, pelo medo de romper, pelo medo do julgamento. A justiça não me devolveu anos, não apagou o que quase aconteceu, não consertou todas as marcas. Mas ela fez algo mais importante, devolveu a mim mesma. Voltei ao trabalho com outra postura, não mais rígida, não mais dura, apenas clara. Estabeleci limites sem explicar demais, passei a dizer não sem justificativas longas, e curiosamente fui mais respeitada assim. Hoje, quando alguém me oferece um café, aceito apenas se quiser. Se preparo, preparo para mim, não por desconfiança, mas por autonomia. A secretária seguiu outro caminho. Soube meses depois que voltou para a cidade natal. Recomeçou. Nunca mais nos falamos. E está tudo bem. Cada um carrega suas lições. Às vezes me perguntam se eu perdoei. Não gosto dessa palavra. Prefiro dizer que encerrei. Encerrar é diferente de perdoar. Encerrar é não permitir que algo continue ocupando espaço. É fechar uma porta sem precisar trancá-la com ódio. Hoje minha casa é silenciosa de um jeito bom. Minha rotina é previsível de um jeito confortável. Minha vida segue sem sobressaltos artificiais. E, sobretudo, sem máscaras.
Se você que está ouvindo essa história já sentiu em algum momento que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia correto, talvez essa narrativa tenha tocado um ponto sensível. Não ignore esse sentimento. Ele não surge do nada. Para quem nos acompanha de Portugal, da União Europeia ou de qualquer lugar onde a vida também exige maturidade emocional e escolhas firmes, essa história não fala apenas de um casamento. Fala de autonomia, de atenção aos detalhes, de coragem silenciosa, algo que atravessa culturas, idades e fronteiras. Se essa história fez você refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Se algo aqui se parece com o que você já viveu, escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a enxergar com mais clareza. E se quiser continuar ouvindo relatos reais, maduros e humanos como este, inscreva-se no canal. Histórias assim não são para chocar, são para despertar. Obrigada por ouvir até o fim. Obrigada por respeitar o silêncio entre as palavras. Às vezes é nele que a verdade aparece.